Numa noite de luxo e aparências, um tapa público revela a verdadeira face de um magnata controlador. Sem gritar nem se vitimizar, sua esposa desaparece. Mas não foge. Ela prepara sua ofensiva. E quando retorna, não busca vingança. Ela carrega nas mãos a ruína dele e o renascimento dela. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O salão do Grand Palais São Paulo brilhava como uma joia, suspensa no coração da cidade. Lustres de cristal pendiam do teto alto, cada peça importada da França e montada por artesãos especializados, refletindo luzes douradas sobre as mesas decoradas com arranjos de rosas brancas e orquídeas importadas que perfumavam o ar com fragrância suave. O evento beneficente promovido pela Fundação Esperança reunia o que havia de mais influente no cenário empresarial brasileiro: políticos de expressão nacional, investidores internacionais, celebridades e empresários circulavam entre as mesas, taças de champanhe francês na mão, sorrisos calculados nos rostos cuidadosamente maquiados. Era uma noite de aparências. Uma noite em que cada gesto, cada palavra, cada olhar carregava um peso estratégico. Helena Tavares ajustou discretamente o vestido azul marinho que abraçava seu corpo com elegância sóbria. O tecido de seda escorria suavemente sobre o ventre já arredondado de 6 meses de gestação. A peça havia sido escolhida com cuidado não por ela, mas pela assessora de imagem que Ricardo contratara anos atrás para garantir que sua esposa sempre estivesse apresentável nos eventos sociais. Discreta, elegante, mas jamais ofuscando a figura principal. Helena estava sentada à esquerda na mesa principal, como sempre estivera nos últimos 12 anos. À esquerda, nunca ao lado, nunca no centro, sempre um passo atrás da figura imponente de Ricardo Tavares, seu marido, o homem que erguera um império tecnológico e imobiliário que dominava o mercado nacional. Helena observava o salão com olhos serenos, mas atentos. Conhecia aquele mundo melhor do que a maioria imaginava. Conhecia cada rosto, cada máscara, cada segredo sussurrado em corredores. Sabia quem estava endividado, quem traía quem, quais empresas estavam à beira da falência, escondidas por maquiagens contábeis. Ela havia aprendido a ler aquele ambiente ao longo de anos de silêncio observador. Sabia que por trás dos sorrisos cordiais escondiam-se ambições ferozes, alianças frágeis e inveja disfarçada, de admiração. Ela mesma havia sido parte dessa engrenagem por tanto tempo que já não se lembrava de quando começara a se sentir apenas uma peça decorativa naquele tabuleiro de xadrez. Ao lado direito de Ricardo, no lugar que deveria ser dela, estava Bianca Matos. Um vestido vermelho vibrante, decote ousado, que beirava o escandaloso para os padrões do evento, cabelos negros soltos em ondas perfeitas que caíam sobre os ombros bronzeados. Bianca ria alto, uma risada estridente que contrastava com o ambiente de conversas moderadas. Ela tocava o braço de Ricardo com familiaridade excessiva, inclinava-se para sussurrar comentários que faziam o empresário sorrir com cumplicidade juvenil, como se tivesse voltado aos 20 anos. A cena era obscena em sua transparência. Helena sentia os olhares furtivos dos convidados, alternando entre ela e a outra mulher. Pena. Era isso que lia nos olhos das pessoas. Pena misturada com curiosidade mórbida, com aquela satisfação secreta que as pessoas sentem ao testemunhar a queda alheia. A própria Bianca não era novidade. Helena sabia de sua existência há pelo menos 8 meses. Sabia do apartamento que Ricardo comprara para ela em Moema. Sabia das viagens para o litoral nos fins de semana. Sabia das joias caras e dos presentes exorbitantes. Durante todo esse tempo, Helena fingira não saber como tantas esposas da alta sociedade fingem. Era parte do acordo silencioso. Mas trazê-la para o evento, sentá-la no lugar de honra, isso era diferente. Isso era uma declaração pública de desrespeito. Ricardo Tavares ergueu-se da cadeira, imponente em seu smoking impecável, feito sob medida por um alfaiate italiano.
Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel importado, porte altivo, que vinha não apenas da genética, mas de décadas cultivando uma imagem de poder absoluto. Seu olhar penetrante intimidava subordinados e impressionava investidores. Era um homem que construíra tudo com as próprias mãos, ou assim dizia a narrativa oficial. Sua voz grave ecoou pelo salão quando pegou o microfone que o apresentador lhe estendia. Senhoras e senhores, é uma honra recebê-los nesta noite dedicada a transformar vidas através da educação. A Fundação Esperança representa nosso compromisso com o futuro do Brasil, com as próximas gerações que construirão um país mais justo e próspero. Investir em educação não é apenas uma questão moral, é uma estratégia inteligente de desenvolvimento nacional. Cada criança que educamos hoje é um profissional qualificado amanhã, é um cidadão consciente, é uma semente de transformação social. Aplausos educados preencheram o ambiente. Helena mantinha as mãos pousadas sobre o colo, os dedos entrelaçados. Ela conhecia aquele discurso palavra por palavra. Havia ajudado a escrevê-lo 3 semanas atrás, como fizera com tantos outros ao longo dos anos. Ricardo nunca mencionava isso. Nunca mencionava que as palavras que impressionavam plateias, que comoviam investidores, que abriam portas em Brasília, vinham muitas vezes da mente criativa da esposa discreta que permanecia nas sombras. Ela lembrou-se de como conhecera Ricardo. Tinha 26 anos, acabara de ganhar um Prêmio Nacional de Arquitetura Sustentável por um projeto de habitação popular que combinava tecnologia solar com design acessível. Ricardo estava na plateia da cerimônia, 40 anos na época, já um empresário estabelecido no ramo imobiliário tradicional. Ele a procurou após o evento, elogiou seu trabalho, convidou-a para jantar. Foi charmoso, atencioso, impressionante. Disse que queria incorporar suas ideias aos empreendimentos dele. Disse que ela poderia revolucionar o mercado. Disse tantas coisas lindas. Casaram-se 6 meses depois. E lentamente, imperceptivelmente, Helena foi sendo absorvida pela estrutura de Ricardo. Suas ideias eram implementadas, mas sempre sob o nome da empresa Tavares Incorporações. Seus projetos ganhavam vida, mas a assinatura era corporativa. Quando Rafael nasceu 1 ano após o casamento, Helena pensou em protestar, em exigir reconhecimento. Mas Ricardo a convenceu de que era melhor assim. O nome dele protegia ela, dizia. A exposição pública poderia ser perigosa, argumentava. E Helena, exausta com a maternidade recente, concordou. Agora, 12 anos depois, sentada naquele salão opulento enquanto o marido discursava com suas palavras, Helena percebeu o quão ingênua havia sido. Não era proteção, era apropriação. Ricardo não a escondia para protegê-la, escondia-a para roubar-lhe o brilho. A noite seguiu seu curso previsível. Pratos requintados foram servidos por garçons impecavelmente uniformizados. Entrada de vieiras com espuma de maracujá, prato principal de cordeiro com crosta de ervas e purê trufado. Vinhos caros de safras especiais circularam pelas mesas. Conversas superficiais sobre mercado acionário, política internacional e viagens para destinos exóticos dominavam as mesas. Helena participava pouco, respondia quando questionada com respostas educadas e vazias, sorria quando necessário, com aquele sorriso que aprendera a fabricar. Estava cansada. A gravidez pesava não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Aquele seria seu segundo filho. O primeiro, Rafael, tinha 9 anos e estudava em um colégio interno na Suíça. A separação do filho ainda doía. Helena sentia falta do menino todos os dias, de suas risadas, de seus abraços apertados, de suas perguntas curiosas sobre tudo. Mas Ricardo insistira que a educação no exterior era essencial para formar um herdeiro à altura do Império Tavares. Helena protestara inicialmente, mas o marido fora inflexível, e ela, como sempre, cedera. Rafael partira havia 2 anos. Agora só se viam durante as férias escolares, quando o menino voltava para o Brasil falando com sotaque estrangeiro, mais distante a cada visita. Foi durante a sobremesa,
um soufflé de chocolate com sorvete de baunilha Madagascar, que tudo começou a desmoronar de forma irreversível. Bianca, já visivelmente embriagada pela quantidade excessiva de champanhe que consumira durante toda a noite, ergueu a taça com um gesto teatral e fez um brinde em voz alta, alto o suficiente para que não apenas a mesa principal, mas as 3 mesas adjacentes ouvissem perfeitamente. Aos homens visionários que sabem quando é hora de trocar o antigo pelo novo. Afinal, coisas antigas perdem o brilho, ficam desgastadas, ultrapassadas. É preciso coragem para abandonar o velho e abraçar o novo, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi cortante como o vidro quebrado. Helena sentiu todas as atenções da mesa e de boa parte do salão convergirem para ela. Algumas mulheres desviaram o olhar imediatamente, constrangidas com a grosseria explícita. Homens tossicaram, ajustaram gravatas, encontraram súbito interesse em seus pratos de sobremesa. Uma senhora de cabelos brancos ao lado de Helena murmurou algo sobre falta de educação. Mas Ricardo, no entanto, sorriu. Um sorriso cruel, calculado, satisfeito, que Helena conhecia muito bem. Era o sorriso que ele usava quando estava prestes a esmagar um concorrente em uma negociação, quando fechava um acordo desvantajoso para o outro lado, quando vencia uma disputa judicial. Helena respirou fundo, sentindo o ar encher seus pulmões lentamente. Poderia ter deixado passar. Poderia ter ignorado a provocação grosseira e mantido a compostura silenciosa que mantivera por 12 anos. Mas algo dentro dela, talvez o cansaço acumulado de anos de humilhações discretas e públicas, talvez o instinto materno de proteger a criança que carregava, talvez simplesmente o limite humano de quanto desrespeito uma pessoa consegue suportar, fez com que ela respondesse. Sua voz era baixa, mas firme e cristalina. Cada palavra articulada com precisão. O valor de algo não se mede pela novidade, mas pela substância, pela profundidade, pela capacidade de resistir ao tempo. Existem coisas que o tempo apenas refina, como bons vinhos, como obras de arte, como relações verdadeiras, e existem coisas que, por mais brilhantes que pareçam sob as luzes, não passam de vidro barato disfarçado de cristal. Basta um olhar mais atento para perceber a diferença. A resposta foi educada, envolta em metáfora sofisticada, mas seu significado era cristalino para todos os presentes. Ela não apenas rebateu a provocação. Ela expôs Bianca como o que realmente era. Vidro barato, falsidade brilhante, imitação vulgar. Bianca arregalou os olhos, a boca aberta em choque e indignação. Seu rosto corou intensamente, uma mistura de raiva e humilhação. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele a defendesse, que colocasse a esposa em seu lugar. E Ricardo não decepcionou. Ele virou-se lentamente para Helena, e ela viu nos olhos dele algo que a gelou até os ossos. Não era raiva explosiva, não era fúria descontrolada, era algo muito pior, era cálculo frio, era decisão premeditada, era a expressão de um homem que estava prestes a fazer um exemplo público. Ricardo levantou-se da cadeira com movimentos deliberados e caminhou ao redor da mesa principal. Seus passos eram lentos, medidos, ameaçadores na sua calma. Ele parou ao lado da cadeira de Helena, tão próximo que ela podia sentir o cheiro do uísque que ele bebera antes do jantar misturado com o perfume caro que usava. Helena ergueu o rosto para ele, ainda sem compreender completamente o que estava prestes a acontecer. O salão inteiro observava agora, conversas completamente interrompidas, talheres pousados sobre os pratos, garçons paralisados com bandejas nas mãos. Ricardo inclinou-se levemente, como se fosse sussurrar algo ao ouvido da esposa. Um gesto que poderia parecer carinhoso para quem observava de longe. Mas então, em um movimento rápido e brutal que pegou todos de surpresa, sua mão direita se ergueu e desceu com força violenta contra o rosto de Helena. O estalo do tapa ecoou pelo salão como um trovão seco que silenciou até mesmo os murmúrios. Helena sentiu a dor explodir do lado esquerdo do rosto, uma queimação aguda que se espalhou da bochecha até a têmpora, irradiando para o maxilar. Seu ouvido zunziu alto, um som agudo que abafava todos os outros sons.
Lágrimas involuntárias brotaram de seus olhos, uma reação física que ela não conseguia controlar, mas ela as conteve com toda a força que tinha. Não cairia. Não aqui. Não na frente de 300 pessoas. Não daria a eles essa satisfação. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral, pesado, sufocante. 300 pessoas, incluindo alguns dos indivíduos mais poderosos do país, acabaram de testemunhar o impensável. Um dos homens mais influentes do Brasil, um filantropo celebrado, um empresário respeitado, acabara de agredir publicamente sua esposa grávida. Ricardo voltou para seu lugar ao lado de Bianca com a mesma calma com que se levantara, como se tivesse apenas ajustado a toalha da mesa ou cumprimentado um conhecido. Bianca agora tinha um sorriso triunfante nos lábios, os olhos brilhando com satisfação cruel. Ela tocou o braço de Ricardo possessivamente, reivindicando-o, marcando o território. Ele pegou a taça de vinho tinto, tomou um gole longo e lento, saboreando o líquido como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse apenas mais um gesto corriqueiro em uma noite comum. Helena permaneceu sentada por alguns segundos que pareceram eternos, intermináveis. Sentia o lado esquerdo do rosto latejando em ondas de dor, o gosto metálico de sangue no canto da boca, onde seus próprios dentes haviam cortado a parte interna da bochecha. Sua mão instintivamente foi para o ventre, protegendo o bebê, verificando se estava tudo bem. Ao redor, as pessoas começavam a sussurrar. Vozes baixas, mas audíveis, carregadas de choque, constrangimento e aquela curiosidade mórbida que os escândalos provocam. Ela sabia que estava sendo observada por todos. Sabia que cada movimento seu, a partir daquele momento, seria lembrado, comentado, dissecado pelos presentes durante semanas, meses, anos. Alguns esperavam que ela gritasse, que fizesse um escândalo digno de novela, que jogasse vinho no rosto do marido ou quebrasse pratos. Outros esperavam que ela desabasse em lágrimas, que se encolhesse como uma criança castigada, que fugisse correndo pela saída lateral, escondendo o rosto. Helena fez algo completamente diferente, algo que nenhum dos presentes esperava. Ela se levantou da cadeira com uma calma e uma dignidade que surpreendeu até a si mesma. Alisou o vestido de seda com as mãos, recompôs a postura ereta, ergueu o queixo em um gesto de orgulho silencioso. Pegou a pequena bolsa de mão prata que estava sobre a cadeira. Então, sem dizer uma única palavra, sem olhar para Ricardo, sem olhar para Bianca, sem olhar para ninguém especificamente, começou a caminhar em direção à saída principal do salão. Seus saltos altos batiam contra o piso de mármore italiano polido em um ritmo constante, firme, compassado, que ecoava pelo salão completamente silencioso, como uma sentença sendo pronunciada. Cada passo era uma afirmação de existência. Cada batida dos saltos era uma declaração de que ela ainda existia como pessoa, ainda tinha voz mesmo sem falar, ainda tinha poder mesmo que ninguém soubesse disso ainda. Helena atravessou o salão inteiro, que parecia se estender infinitamente à sua frente, sob o olhar perplexo, chocado e, em alguns casos, admirado de 300 convidados. Passou pelas mesas decoradas com flores que agora pareciam absurdamente frívolas, pelos garçons paralisados com bandejas nas mãos tremendo levemente, pelos seguranças que não sabiam se deveriam intervir ou fingir que não viram nada. A porta principal estava a quilômetros de distância, ou assim parecia. Mas ela não vacilou, não acelerou o passo como quem foge, não demonstrou fraqueza ou desespero. Quando finalmente atravessou as portas duplas de vidro e chegou ao saguão de entrada climatizado do Grand Palais, o ar mais frio da noite paulistana de junho a envolveu como um manto. Helena parou por um momento, permitindo-se finalmente respirar fundo. Suas mãos tremiam agora, toda a adrenalina acumulada do momento inundando seu corpo em ondas. Ela encostou-se na parede de mármore por um instante. Fechou os olhos, colocou a mão sobre o rosto que ainda ardia como se estivesse em chamas. Foi então que percebeu com absoluta clareza. Não havia mais volta possível. 12 anos de casamento, 12 anos de sacrifícios diários,
12 anos de silêncio cúmplice e colaboração invisível, haviam terminado com um tapa público. E algo dentro dela, algo que estava adormecido há tanto tempo que ela quase esquecera de sua existência, acabara de despertar com força total. Helena pediu ao porteiro que chamasse um táxi, e quando o veículo chegou deu um endereço que não visitava há anos. Rua Aurora, número 423, Bela Vista. Era um bairro antigo de São Paulo, com prédios de arquitetura eclética dos anos 50, misturados a construções mais modernas, cafés descolados e galerias de arte independentes. Entre eles, quase escondido por uma figueira antiga, ficava um sobrado estreito de 3 andares, com fachada de tijolos aparentes avermelhados e janelas altas de madeira. O Ateliê Andrade. Aquele lugar tinha sido completamente dela. O único espaço na vida de Helena que Ricardo nunca controlou, nunca invadiu, nunca reivindicou. Antes de Ricardo, antes do casamento que mudou tudo, antes de se tornar a Senhora Tavares, que circulava em eventos de gala como peça decorativa, Helena Andrade era uma jovem arquiteta brilhante, premiada, requisitada, que sonhava em transformar espaços urbanos e democratizar o acesso à arquitetura de qualidade. O ateliê havia sido seu primeiro grande investimento pessoal, comprado com parte da herança deixada por seu pai, um professor universitário de filosofia que sempre acreditara no talento imenso da filha. Helena não visitava o lugar há 5 longos anos. Depois do nascimento de Rafael e da mudança para a cobertura luxuosa que Ricardo insistiu em comprar, ela simplesmente se afastou daquele mundo. Mantinha o ateliê alugado para um grupo de designers freelancers que pagavam um valor simbólico, mais pela manutenção do espaço do que pelo lucro. Mas agora, ao descer do táxi na rua tranquila e ficar diante da porta de madeira desgastada pelo tempo e pela chuva, ela sentiu como se estivesse voltando para casa pela primeira vez em muito, muito tempo. Helena subiu os 3 lances de escada estreita com dificuldade, a gravidez de 6 meses, tornando cada degrau um desafio físico real. Quando finalmente abriu a porta do 2º andar com a chave que milagrosamente ainda tinha no chaveiro, o cheiro característico de madeira envelhecida, tinta a óleo, papel e história a envolveu como um abraço de pessoa querida. O espaço estava exatamente como ela lembrava nas suas memórias mais profundas. Paredes de tijolos expostos, pintadas com uma demão branca que deixava a textura aparente. Grandes janelas de vidro que, durante o dia, enchiam o ambiente de luz natural dourada, prateleiras de madeira de demolição, repletas de livros grossos de arquitetura, design industrial, história da arte e teoria urbana. No canto próximo à janela principal, seu velho cavalete de desenho ainda estava lá, fiel companheiro de tantos projetos, coberto por um pano branco, já empoeirado. Helena acendeu as luzes amareladas e caminhou lentamente pelo espaço esquecido, cada passo despertando memórias adormecidas. Seus dedos tocaram as lombadas gastas dos livros que estudara na faculdade, acariciaram a superfície lisa da mesa de desenho de madeira maciça, onde criara seus primeiros projetos profissionais, percorreram com carinho os esboços antigos que ainda estavam pregados nas paredes com percevejos enferrujados. Projetos que ela desenvolvera anos atrás, quando ainda acreditava que poderia mudar o mundo através da arquitetura. Casas sustentáveis para comunidades de baixa renda, espaços comunitários que promoviam integração social, prédios que combinavam tecnologia de ponta com consciência ambiental profunda. Foi então, olhando para aqueles desenhos amarelados pelo tempo, que ela se lembrou de algo crucial. Helena caminhou determinada até o armário de arquivo metálico no fundo do ateliê, suas mãos agora firmes e decididas, e abriu a gaveta inferior que rangia pelas dobradiças antigas. Dentro, meticulosamente organizado em pastas coloridas etiquetadas, estava tudo o que ela precisava: contratos antigos, registros de patentes, documentos notariais, comprovantes de propriedade intelectual. E ali, em uma pasta verde desbotada, estava o contrato pré-nupcial que ela e Ricardo haviam assinado 13 anos atrás, poucos dias antes do casamento suntuoso que reuniu 500 convidados.
Helena puxou o documento grosso com mãos que começavam a tremer novamente, mas agora não de medo ou choque, e sim de uma emoção diferente, uma mistura de raiva contida e esperança nascente. Ela começou a ler linha por linha, cláusula por cláusula, palavra por palavra, e então encontrou exatamente o que procurava. A cláusula 12, parágrafo 3º, propriedade intelectual. Todos os direitos autorais, patentes, criações intelectuais, projetos e inovações desenvolvidas por qualquer uma das partes, antes ou durante o casamento, permaneceriam propriedade exclusiva, intransferível e irrevogável do criador original. Um sorriso lento, incrédulo e ao mesmo tempo determinado Lucy formou nos lábios ainda doloridos de Helena. Ricardo sempre fora arrogante demais, confiante demais, seguro demais de si mesmo para ler contratos longos com atenção aos detalhes. Confiara cegamente em seus advogados caros, acreditando que eles protegeriam seus interesses. Mas os advogados não sabiam de algo absolutamente crucial. Não sabiam que Helena não era apenas a jovem esposa bonita e educada. Não sabiam que ela não era apenas uma arquiteta talentosa que abandonou a carreira. Ela era a mente brilhante por trás de muitas, se não a maioria, das inovações tecnológicas e arquitetônicas que sustentavam e faziam prosperar o poderoso império Tavares. O sistema inteligente e revolucionário de controle ambiental dos edifícios comerciais que a empresa de Ricardo comercializava para clientes corporativos por milhões. Era a criação dela, registrado em seu nome. As plantas arquitetônicas inovadoras dos principais empreendimentos comerciais da Tavares Incorporações, que ganharam prêmios internacionais. Eram projetos dela, assinados por ela. O software complexo de gestão energética automatizada, que reduzia custos operacionais em 40%, e se tornou o diferencial competitivo da empresa. Era desenvolvimento dela, patenteado em seu nome de solteira. Tudo devidamente registrado, tudo legalmente patenteado, tudo em seu nome completo, Helena Maria Andrade. Ela nunca havia pensado nisso como poder de barganha ou arma estratégica. Sempre considerara suas contribuições técnicas e criativas como parte natural do casamento, parte da construção conjunta de um futuro compartilhado, parte do que significava ser companheira. Mas agora, sentada naquele ateliê silencioso e cheio de memórias, com o rosto ainda dolorido e marcado pelo tapa, com um filho inocente crescendo protegido em seu ventre, Helena compreendeu algo absolutamente fundamental que mudaria tudo. Ela não precisava de Ricardo para nada. Nunca precisou. Era exatamente o contrário. Ele é que sempre dependeu fundamentalmente dela. Helena pegou o celular com mãos firmes e olhou para a tela brilhante por um longo momento de decisão. Havia um número que ela não discava há quase 10 anos, guardado em sua memória, mas nunca usado. Antônio Ferreira, um investidor português radicado no Brasil há 15 anos, dono de um poderoso fundo de investimentos internacionais que rivalizava diretamente com os negócios de Ricardo em várias frentes. Anos atrás, pouco antes de aceitar o pedido de casamento de Ricardo, Antônio havia tentado pessoalmente recrutar Helena para trabalhar exclusivamente em seus empreendimentos europeus e brasileiros. Oferecer à sociedade igualitária, autonomia criativa total, recursos ilimitados, tudo o que uma arquiteta jovem e talentosa poderia sonhar. Mas ela escolhera Ricardo, escolhera o que acreditava ser amor verdadeiro, ou o que naquele momento ingênuo de sua juventude ela interpretou como amor. Agora, às 2 da manhã de uma sexta-feira fria de junho, sentada sozinha em seu antigo ateliê empoeirado, Helena digitou o número que nunca esquecera completamente. O telefone tocou 3 vezes antes que a voz grave e levemente rouca de Antônio atendesse, confusa pelo horário incomum. Alô? Quem fala? Helena respirou fundo, enchendo os pulmões de ar e de coragem. Antônio, aqui é Helena Andrade. Sei que faz muito tempo e que este horário é completamente inadequado, mas preciso conversar com você urgentemente. E quero deixar claro desde já, não é um pedido desesperado de ajuda, é uma proposta séria de negócio.
Houve uma longa pausa do outro lado da linha, seguida de um som de movimento, provavelmente Antônio sentando-se na cama e acendendo uma luz. Então ele respondeu, e Helena podia ouvir claramente o interesse aguçado e a curiosidade intensa em sua voz. Helena Andrade. Pensei sinceramente que nunca mais ouviria esse nome na minha vida. Você simplesmente desapareceu do mapa profissional. Estou completamente ouvindo. O que exatamente você tem em mente? E, ali naquela madrugada silenciosa e fria de junho em São Paulo, enquanto a cidade de 12 milhões de pessoas dormia, e o Grand Palais ainda fervilhava em sussurros chocados sobre o escândalo da noite, Helena começou a arquitetar meticulosamente não uma vingança mesquinha movida por rancor, mas uma reconstrução estratégica e totalmente legal de sua vida e carreira. Não um ataque por raiva, mas uma tomada legítima de poder por direito adquirido. Ela falou por quase 1 hora, explicou todos os detalhes técnicos das patentes, mencionou todos os registros oficiais de propriedade intelectual, descreveu com precisão jurídica a fragilidade legal surpreendente da corporação de Ricardo. Antônio ouvia em silêncio concentrado, interrompendo apenas ocasionalmente para fazer perguntas precisas e específicas, para confirmar informações cruciais, para calcular mentalmente possibilidades e riscos. Quando Helena finalmente terminou sua exposição completa, ele disse apenas uma frase curta, mas carregada de significado. Estarei pessoalmente em São Paulo amanhã, às 9 da manhã. Nos encontramos no seu ateliê. Vamos mudar completamente o jogo, Helena. Bem-vinda de volta. Ela desligou o telefone e olhou ao redor do espaço que a acolhera carinhosamente por tantos anos da juventude. O lugar onde seus maiores sonhos nasceram e cresceram. O lugar onde ela ainda era simplesmente Helena Andrade, a arquiteta visionária e premiada, e não apenas a senhora Tavares, a esposa invisível e decorativa de um empresário poderoso. Naquela noite incomum, Helena dormiu no pequeno sofá gasto do ateliê, enrolada em uma manta velha de lã que cheirava a naftalina e memórias felizes. Seu último pensamento consciente antes de finalmente adormecer foi sobre o filho que carregava protegido em seu ventre. Ela tocou a barriga arredondada com infinito carinho maternal e sussurrou uma promessa silenciosa, mas absoluta. Você vai nascer em um mundo completamente diferente, meu amor. Um mundo onde sua mãe não é sombra insignificante de ninguém. Um mundo onde ela voltou a ser ela mesma. Enquanto isso, bem longe dali, no apartamento absurdamente luxuoso da cobertura do edifício mais caro e exclusivo de toda São Paulo, Ricardo Tavares abria sua terceira garrafa de uísque escocês importado de 50 anos e brindava ruidosamente com Bianca. Ele ria alto, completamente embriagado, não apenas pelo álcool, mas pela sensação de poder absoluto, convencido de que havia finalmente estabelecido seu domínio definitivo e inquestionável. Convencido de que Helena voltaria em poucas horas, chorando copiosamente, pedindo perdão de joelhos, implorando humildemente para ficar e prometendo nunca mais contestá-lo. Ele não fazia a menor ideia, nem sequer suspeitava remotamente, de que aquele tapa brutal não quebrara Helena como ele pretendia. Apenas acordara abruptamente a mulher que ele nunca realmente conheceu de verdade. E essa mulher estava agora prestes a virar o jogo de uma forma que ele jamais, em seus piores pesadelos, imaginaria ser possível. A noite fria de São Paulo estendia-se silenciosa e indiferente sobre os dois mundos que agora se separavam irrevogavelmente. De um lado, um homem completamente embriagado de arrogância e poder ilusório. Do outro, uma mulher finalmente acordando para seu próprio poder esquecido e sua força interior imensurável. E o amanhecer que se aproximava prometia ser radicalmente diferente de tudo que ambos conheciam e esperavam. O primeiro raio de sol da manhã atravessou as grandes janelas do ateliê e tocou o rosto de Helena com uma suavidade que contrastava com a dureza da noite anterior. Ela abriu os olhos lentamente, desorientada por um momento, até que a realidade voltou como uma onda fria. O sofá, desconfortável. O ateliê esquecido. O tapa,
a decisão. Tudo real. Tudo irreversível. Helena sentou-se com dificuldade, a gravidez tornando cada movimento mais trabalhoso. Suas costas doíam, da noite mal dormida, mas era uma dor física que ela quase agradecia. Mantinha-a ancorada no presente, impedia que sua mente se perdesse em questionamentos ou arrependimentos. Ela tocou o rosto esquerdo com cuidado. A pele ainda estava sensível, levemente inchada, e uma pequena marca arroxeada começava a aparecer na altura do zigoma. A evidência física da violência. Levantou-se devagar e caminhou até o pequeno banheiro do ateliê. O espelho sobre a pia revelou uma mulher que ela mal reconhecia. Cabelos despenteados, maquiagem borrada, o vestido de seda amarrotado. Mas havia algo diferente nos olhos, uma determinação que não estava lá antes. Uma clareza que anos de casamento haviam obscurecido. Helena lavou o rosto com água fria, sentindo a temperatura gelada acordar cada terminação nervosa. Removeu cuidadosamente os restos de maquiagem, deixando a marca roxa totalmente visível. Não esconderia. Era parte da verdade que precisava ser contada. Olhou para o relógio na parede. 6h40 da manhã. Antônio chegaria em pouco mais de 2 horas. Ela precisava se preparar, mas não tinha roupas adequadas ali. O vestido de gala era absurdo para uma reunião de negócios. Helena abriu o armário antigo no canto do ateliê, onde às vezes guardava peças de trabalho. Encontrou uma calça social preta que usava anos atrás, ainda com a etiqueta. Estava um pouco apertada na cintura por causa da gravidez, mas servia. Uma blusa branca de algodão, simples e discreta. Um blazer cinza que encontrou pendurado no fundo. A roupa era sóbria, profissional, completamente diferente dos vestidos elaborados que usava nos eventos ao lado de Ricardo. Enquanto se trocava, Helena pensou no filho que dormia do outro lado do Atlântico. Rafael. Seu menino de 9 anos que ela via apenas 3 vezes por ano. Que ligava para ela aos domingos e falava sobre professores, com sobrenomes complicados, sobre esportes de inverno que ela nunca praticara, sobre colegas cujos pais eram diplomatas e empresários internacionais. Rafael que estava se tornando um estranho educado ao telefone. Ela se perguntou o que o filho pensaria quando soubesse. Se tomaria o lado do pai influenciado pela distância e pelo conforto material, se entenderia as razões da mãe, se algum dia perdoaria a separação que estava prestes a acontecer. Helena afastou esses pensamentos. Não podia se permitir fraquejar agora. Pegou o celular e ligou para um número que conhecia de memória. Depois de 4 toques, uma voz feminina a atendeu, ainda sonolenta. Alô? Márcia, aqui é Helena Tavares. Sei que é cedo, me desculpe, mas preciso de você hoje. É urgente. Márcia Pimentel era a melhor advogada de direito civil e empresarial que Helena conhecia. Elas haviam se formado juntas na universidade, mantiveram contato esporádico ao longo dos anos. Márcia construíra uma carreira sólida, defendendo mulheres em processos complexos de divórcio e disputas patrimoniais. Era conhecida por sua abordagem agressiva e sua taxa de sucesso impressionante. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio enquanto Márcia processava quem estava ligando. Então, sua voz mudou completamente, perdendo qualquer traço de sono. Helena Tavares, meu Deus, faz quanto tempo? O que aconteceu? Preciso que você venha até meu antigo ateliê na Rua Aurora. Tenho documentos que você precisa ver. E preciso dar entrada em alguns processos ainda hoje. Márcia, foi a noite mais longa da minha vida, mas também foi a noite em que acordei. Estarei aí em 1 hora. Pode esperar? Posso. E Márcia, obrigada. Helena desligou e começou a separar todos os documentos necessários. O contrato pré-nupcial, as patentes registradas em seu nome, os projetos arquivados que comprovavam sua autoria, comprovantes de transferências bancárias antigas que mostravam investimentos que ela fizera na empresa de Ricardo nos primeiros anos, correspondências por e-mail onde ela detalhava soluções técnicas para problemas dos empreendimentos, tudo meticulosamente organizado em uma pasta grande. Às 8 horas em ponto, a campainha do ateliê tocou. Helena desceu as escadas e abriu a porta.
Márcia Pimentel estava ali, vestida impecavelmente em um terno azul marinho, cabelos presos em um coque perfeito, pasta de couro na mão. Mas seu rosto mudou completamente quando viu Helena. Seus olhos se fixaram imediatamente na marca roxa no rosto da amiga. Meu Deus, Helena, ele fez isso com você? Helena apenas acenou afirmativamente com a cabeça, não confiando em sua voz naquele momento. Márcia entrou, subiu as escadas ao lado dela e, quando chegaram ao ateliê, puxou Helena em um abraço apertado. Sinto muito. Sinto muito que você tenha passado por isso. Mas estou aqui agora e vamos resolver. Elas se sentaram à mesa de desenho e Helena começou a explicar tudo. A noite anterior, o evento, Bianca, o tapa público, a decisão de não voltar, e então mostrou os documentos. Márcia lia cada página com atenção crescente, seus olhos se arregalando a cada nova revelação. Helena, você está me dizendo que basicamente toda a infraestrutura tecnológica da Tavares Incorporações está patenteada em seu nome? Exatamente. Ricardo nunca prestou atenção nisso. Para ele, eu era apenas a esposa que ajudava ocasionalmente. Ele não percebeu que todas as inovações que diferenciam a empresa dele no mercado são minhas. O sistema de fachadas inteligentes, o software de gestão energética, até o design dos edifícios comerciais que ganharam aqueles prêmios internacionais. Tudo meu. Márcia começou a fazer anotações rápidas, sua mente jurídica já trabalhando nas estratégias possíveis. Temos base sólida para uma ação por uso indevido de propriedade intelectual. Podemos pedir uma liminar imediata para interromper o uso de todas essas tecnologias. Isso paralisaria as operações da empresa completamente. Além disso, temos a agressão física testemunhada por centenas de pessoas. Vou precisar de depoimentos, mas considerando quem estava presente naquele evento, não será difícil conseguir. Foi quando a segunda campainha do dia tocou. 9 da manhã. Antônio Ferreira. Helena desceu novamente e encontrou um homem alto, de cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, vestido casualmente, mas com elegância em calça jeans escura e camisa branca de linho. Antônio tinha 55 anos, mas aparentava menos. Seus olhos castanhos eram inteligentes e atentos. Quando viu Helena, seu rosto demonstrou preocupação genuína ao notar a marca no rosto dela. Helena, o que aconteceu exatamente? Ela o guiou escadas acima, apresentou-o a Márcia e os três se sentaram. Helena contou a história mais uma vez, cada repetição tornando-a mais real, mais definitiva. Antônio ouvia em silêncio, seus dedos entrelaçados sobre a mesa, seu rosto endurecendo a cada detalhe. Quando ela terminou, Antônio respirou fundo antes de falar. Helena, primeiro quero que saiba que estou aqui não apenas por uma oportunidade de negócio, embora seja excelente. Estou aqui porque sempre admirei seu trabalho e porque o que Ricardo fez é inadmissível. Dito isso, vamos falar de estratégia. Se você realmente controla a base tecnológica da empresa dele e se protocolarmos ações legais hoje mesmo, as ações da Tavares Incorporações vão despencar. Investidores vão entrar em pânico. É o momento perfeito para uma aquisição hostil. Márcia interveio, sua voz profissional e calculada. Sugiro o seguinte cronograma. Primeiro, Helena entra com uma notificação criminal por agressão. Isso é urgente e precisa ser feito antes que Ricardo tente criar alguma narrativa alternativa. Segundo, protocolamos uma ação cível por uso indevido de propriedade intelectual, solicitando liminar imediata. Terceiro, simultaneamente, Antônio faz uma oferta pública de compra das ações. A combinação dessas três ações vai criar uma tempestade perfeita. E quanto a mim? Perguntou Helena. Qual é meu papel além de vítima e querelante? Antônio sorriu, um sorriso que carregava respeito e cumplicidade. Você será diretora de inovação e sustentabilidade da nova empresa. Reportará diretamente a mim, mas terá autonomia total sobre seus projetos. Vamos criar uma divisão completamente nova, focada em arquitetura sustentável e tecnologia verde. Seu nome estará na porta, nos projetos, em tudo.
Acabou a época de você trabalhar nas sombras. Helena sentiu algo se movimentar dentro dela. Não era apenas alívio ou satisfação. Era reconhecimento. Era o início de uma reconstrução de identidade que ela nem sabia que precisava. Então vamos começar. Hoje. Agora. As próximas 2 horas foram um turbilhão de atividade. Márcia fez ligações para um delegado que conhecia, explicou a situação, agendou um horário para o registro formal da ocorrência, preparou a petição inicial para a ação de propriedade intelectual com todos os anexos. Antônio conversou com seus advogados em Portugal e no Brasil, coordenando a estratégia de aquisição. Helena assinou documentos, forneceu detalhes técnicos, respondeu perguntas. Ao meio-dia, estavam prontos. Márcia olhou para Helena com uma mistura de preocupação e admiração. Está preparada para isso? Porque quando sairmos daqui e formos até a delegacia, não haverá mais volta. A notícia vai vazar em poucas horas. Sua vida vai virar de cabeça para baixo. Helena tocou o ventre instintivamente, sentindo o leve movimento do bebê. Minha vida já virou. Estou apenas tomando o controle da direção. Eles saíram do ateliê em 2 carros. Márcia e Helena em um, Antônio em outro. A delegacia ficava no centro, um prédio antigo, mas bem mantido. O delegado que as recebeu era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, que tratou Helena com gentileza respeitosa. Ele ouviu o relato dela, fez perguntas específicas sobre a agressão, sobre as testemunhas, sobre o contexto. Quando Helena mencionou quantas pessoas estavam presentes, ele ergueu as sobrancelhas. 300 testemunhas em um evento beneficente do Grand Palais. Vai ser difícil para ele negar isso. O boletim de ocorrência foi registrado. Fotografias foram tiradas da marca no rosto de Helena. Documentos foram assinados. Quando saíram da delegacia já era 1 da tarde. Márcia sugeriu que fossem almoçar, descansar um pouco antes do próximo passo. Mas Helena balançou a cabeça. Não, quero ir até a empresa. Agora. Quero que Ricardo saiba que não estou me escondendo. Antônio e Márcia trocaram olhares. Era arriscado, confrontante, mas também era poderoso. Helena estava reivindicando seu espaço, sua voz, sua existência. Então vamos, mas vou com você, disse Márcia. E não vamos sozinhas. Vou chamar 2 oficiais para nos acompanhar. É procedimento padrão em casos de violência doméstica quando há necessidade de buscar pertences ou confrontar o agressor. A sede da Tavares Incorporações ficava na Avenida Paulista, um dos endereços mais prestigiosos da cidade. Era uma torre de vidro e aço de 30 andares, moderna e imponente, que refletia o céu e os prédios vizinhos em sua fachada espelhada. Helena conhecia cada centímetro daquele edifício. Havia ajudado a projetar sistemas cruciais de sua construção. Mas fazia meses que não entrava ali. Ricardo preferia que ela ficasse em casa, longe dos negócios, protegida da realidade corporativa, como ele dizia. Quando os 2 carros pararam em frente ao edifício, Helena respirou fundo. Márcia estava ao seu lado, vestida impecavelmente em seu terno de batalha. 2 oficiais de polícia uniformizados os acompanhavam, conferindo seriedade e oficialidade ao momento. Antônio preferiu esperar do lado de fora, estrategicamente. Sua presença seria revelada no momento certo. Helena desceu do carro e caminhou em direção à entrada principal. As portas de vidro se abriram automaticamente e ela entrou no saguão de pé direito alto, piso de mármore polido e paredes decoradas com arte contemporânea. A recepcionista, uma jovem de cabelos loiros presos e uniforme impecável, olhou para eles com surpresa evidente. Bom dia. Em que posso ajudar? Márcia deu um passo à frente, sua voz firme e profissional. Doutora Márcia Pimentel, advogada. Estou acompanhando a senhora Helena Tavares. Precisamos falar imediatamente com o senhor Ricardo Tavares. É um assunto urgente de natureza legal. A recepcionista olhou para Helena e seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. A esposa do dono da empresa. Ela olhou também para os policiais, confusão evidente em seu rosto. Deixe-me ligar para a secretária dele. Helena interveio, sua voz calma,
mas carregada de autoridade. Não é necessário. Conheço o caminho. Ela começou a caminhar em direção aos elevadores, Márcia e os oficiais a seguindo. A recepcionista pegou o telefone rapidamente, certamente alertando alguém lá em cima. O saguão estava relativamente vazio, mas os poucos funcionários presentes pararam o que estavam fazendo para observar a cena inusitada. Murmúrios começaram imediatamente. Não é a esposa do Dr. Ricardo? Por que ela está com policiais? Você viu a marca no rosto dela? Helena ignorou os comentários e entrou no elevador. Apertou o botão do 29º andar, onde ficava a presidência. As portas se fecharam e durante a subida silenciosa, ela observou seu reflexo no espelho do elevador. Estava diferente, mais forte, mais presente. A mulher que olhava de volta não era a Helena que entrava naquele prédio anos atrás, sorridente e tímida ao lado do marido. Era alguém novo, alguém que ela estava apenas começando a conhecer. As portas se abriram direto no andar executivo, um espaço amplo com carpete cinza, paredes brancas e obras de arte caras. A secretária de Ricardo, Fernanda, estava de pé atrás de sua mesa, o telefone ainda na mão. Ela tinha 30 e poucos anos, sempre impecavelmente vestida e eficiente. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena com os policiais. Senhora Tavares, eu não sabia que a senhora viria hoje. O Dr. Ricardo está em reunião e pediu para não ser interrompido. Márcia mais uma vez tomou a frente. Isso não é uma visita social. Temos uma notificação legal a fazer e precisamos de acesso imediato. Fernanda olhou de Helena para os policiais, claramente sem saber o que fazer. Foi quando a porta do escritório de Ricardo se abriu abruptamente. Ele surgiu vestindo terno escuro, gravata impecável, cabelos perfeitamente penteados. Mas seu rosto demonstrava surpresa e irritação. Helena, o que diabos você está fazendo aqui? E por que trouxe polícia para minha empresa? Helena o encarou diretamente, sem desviar o olhar. Toda a humilhação da noite anterior, todos os anos de desrespeito silencioso, tudo convergiu naquele momento. Vim notificá-lo formalmente. Registrei um boletim de ocorrência por agressão física. Você me bateu na frente de 300 testemunhas. Isso tem consequências legais. O rosto de Ricardo enrijeceu. Ele olhou ao redor, percebendo que outros executivos haviam saído de suas salas, atraídos pelo barulho. Sua imagem, cuidadosamente construída, estava sendo estilhaçada na frente de seus subordinados. Você está exagerando. Foi apenas um momento de tensão. Você me provocou, me desrespeitou em público. Márcia interveio, sua voz cortante como vidro. Senhor Tavares, sou a advogada da senhora Helena. Nenhuma provocação, real ou imaginada, justifica a violência física contra uma mulher grávida. Além da notificação criminal, estamos protocolando hoje uma ação civil por uso indevido de propriedade intelectual. A senhora Helena é detentora legal de diversas patentes e direitos autorais que sua empresa utiliza sem autorização ou compensação adequada. Isso é ridículo. Helena é minha esposa. Tudo o que desenvolvemos foi em conjunto. Márcia sorriu, mas era um sorriso frio, profissional. O contrato pré-nupcial que o senhor assinou há 13 anos diz exatamente o contrário. Está aqui, devidamente registrado em cartório. Ela estendeu uma cópia do documento. Ricardo a pegou, seus olhos percorrendo as páginas rapidamente. Helena observava sua expressão mudar de irritação para confusão, depois para compreensão e finalmente para algo que se aproximava de pânico. Você não pode fazer isso. Isso paralisaria a empresa inteira. Helena finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Posso e vou. Durante 12 anos trabalhei nas sombras enquanto você recebia todos os créditos. Durante 12 anos fui tratada como acessório decorativo. Ontem à noite você me humilhou publicamente e me agrediu. Isso termina agora. Ou você concorda em negociar nos meus termos, ou vejo sua empresa desmoronar. Ricardo deu um passo em direção a ela e imediatamente os 2 oficiais se posicionaram entre eles. Ele parou percebendo o quanto a situação havia mudado. Não era mais o homem poderoso que controlava tudo. Era um agressor sob investigação, um empresário.
vulnerável cuja infraestrutura estava prestes a ser legalmente contestada. Foi quando o elevador se abriu novamente e Antônio Ferreira entrou no andar com 2 de seus advogados. Sua presença era como uma declaração de guerra. Ricardo o reconheceu imediatamente e seu rosto empalideceu. Ferreira? O que você está fazendo aqui? Antônio caminhou calmamente até ficarem frente a frente, sua postura relaxada, mas seus olhos calculistas. Vim fazer uma oferta pela sua empresa, Ricardo. Ou melhor, pelo que restar dela quando as ações legais da Helena surtirem efeito. 51% das ações por uma fração do valor de mercado. É uma oferta generosa considerando que em 48 horas suas ações não valerão nada. Você orquestrou isso com ela? Você está aproveitando da situação dela para me derrubar? Antônio balançou a cabeça lentamente. Não. Helena me procurou. Ela não precisava de mim, mas me ofereceu uma oportunidade de sociedade. Você subestimou sua esposa, Ricardo. Sempre subestimou. E agora vai pagar por isso. O escritório estava em completo silêncio. Todos os executivos presentes observavam a cena como se estivessem assistindo a um drama ao vivo. Ricardo olhou ao redor, procurando aliados, suporte, qualquer coisa. Mas encontrou apenas olhares de choque, curiosidade e, em alguns casos, satisfação silenciosa. Ele não era querido. Era temido e respeitado por seu poder, mas não amado. Helena deu um passo à frente, ficando próxima o suficiente para que apenas Ricardo a ouvisse claramente. Você tinha tudo, Ricardo. Tinha uma parceira talentosa, uma família, respeito. Mas não foi suficiente. Você precisava de controle total, de humilhação pública, de mostrar poder. Agora vai aprender que o verdadeiro poder não vem de esmagar os outros. Vem de construir algo genuíno. Ela se virou e começou a caminhar de volta para o elevador. Márcia a acompanhou, os oficiais seguindo. Antônio fez um gesto para seus advogados, que começaram a distribuir documentos para Ricardo e seus executivos presentes. Eram os termos preliminares da oferta de aquisição. Você tem 24 horas para responder, disse Antônio. Depois disso, a oferta diminui. E a cada dia que passa, diminui ainda mais. Pense bem, Ricardo. É sua única saída digna. As portas do elevador se fecharam, levando Helena, Márcia e os oficiais de volta ao térreo. Ninguém falou durante a descida. Quando chegaram ao saguão, agora repleto de funcionários curiosos que certamente haviam ouvido rumores do que estava acontecendo lá, em cima, Helena atravessou o espaço com a mesma dignidade com que saíra do Grand Palais na noite anterior. Quando finalmente saíram do prédio e o ar fresco da tarde tocou seu rosto, Helena permitiu-se finalmente respirar fundo. Suas pernas tremiam levemente, a adrenalina começando a diminuir. Márcia a segurou pelo braço, suporte silencioso. Você foi incrível lá dentro. Sério. Você o destroçou sem sequer levantar a voz. Não era sobre destruí-lo. Era sobre me encontrar. Antônio saiu do prédio momentos depois, um sorriso satisfeito no rosto. As ações da empresa já começaram a cair. A notícia está se espalhando. 24 horas, Helena. Em 24 horas você terá o que sempre mereceu: reconhecimento, autonomia e poder sobre seu próprio destino. Helena olhou para o prédio de vidro que se erguia atrás deles, refletindo as nuvens que passavam lentamente pelo céu de São Paulo. Aquela torre havia representado tantas coisas em sua vida: admiração, ambição, frustração, prisão. Agora era apenas um prédio, vidro e aço, sem poder sobre ela. Vamos, disse ela. Tenho um futuro para começar a construir. Eles entraram nos carros e se afastaram da Avenida Paulista. Helena olhou pela janela, observando a cidade que conhecia há tanto tempo passar em movimento. São Paulo com seus contrastes, seus arranha-céus e favelas, sua energia caótica e sua beleza escondida. Ela sempre amara aquela cidade. Sempre quis contribuir para torná-la melhor, mais sustentável, mais humana. Agora teria a chance. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cuidado. Senhora Tavares?
Aqui é Isabela Mendes, da revista Negócios e Poder. Soube do incidente no Grand Palais ontem à noite e da movimentação na Tavares Incorporações hoje. Gostaria de uma entrevista exclusiva com a senhora. Helena pensou por um momento. Parte dela queria privacidade, queria resolver tudo, longe dos holofotes. Mas outra parte, a parte que estava acordando, entendia o poder da narrativa pública. Se não contasse sua história, outros contariam por ela. E provavelmente contariam errado. Sim, mas com algumas condições. Quero falar não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre propriedade intelectual, sobre o trabalho invisível de mulheres em empresas familiares, sobre reconstrução. Pode fazer isso? Do outro lado da linha, a jornalista respondeu com entusiasmo mal contido. Absolutamente. Isso é exatamente o que precisa ser dito. Podemos agendar para amanhã? Amanhã. Meu ateliê na Rua Aurora, às 10 da manhã. Perfeito. Obrigada, senhora Tavares. Quando Helena desligou, Márcia a olhava com aprovação. Está aprendendo rápido. Controle da narrativa é metade da batalha. O carro parou de volta na frente do ateliê. Helena subiu as escadas lentamente, exausta emocional e fisicamente. Quando entrou no espaço familiar, sentou-se no sofá e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de liberação, de anos de tensão sendo finalmente soltos, de uma identidade sendo recuperada. Ela tocou o ventre, sentindo o bebê se mexer levemente dentro dela. Você vai nascer livre, sussurrou. Sua mãe vai garantir isso. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. Um novo dia chegaria em poucas horas, e com ele, a continuação de uma transformação que apenas começara. Helena fechou os olhos, permitindo-se descansar pela primeira vez em 24 horas. Quando acordasse, haveria mais batalhas, mais decisões, mais reconstrução. Mas por agora, naquele momento de silêncio no ateliê que sempre fora dela, Helena Andrade estava finalmente em paz com suas escolhas. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Antes mesmo que o sol nascesse completamente na manhã seguinte, os principais veículos de comunicação de São Paulo já estampavam manchetes sobre o escândalo. Empresário agride esposa grávida em evento beneficente. Tavares Incorporações enfrenta crise legal sem precedentes. Arquiteta oculta por trás do império tecnológico se revela. Cada portal, cada jornal, cada programa matinal tinha sua versão dos fatos. E o mais impressionante era que, pela primeira vez em sua vida, Helena não estava sendo citada apenas como esposa de alguém. Era Helena Andrade, arquiteta premiada, detentora de patentes revolucionárias, vítima de violência doméstica que decidiu não se calar. Helena acordou no ateliê com o celular vibrando incessantemente. Eram mensagens de antigos colegas da faculdade, conhecidos que não falava há anos, até pessoas que mal conhecia oferecendo apoio. Algumas mensagens eram genuínas, cheias de solidariedade. Outras, claramente, buscavam informações privilegiadas, fofoca em primeira mão. Helena ignorou a maioria e focou nas que realmente importavam. Uma era de Antônio, informando que as ações da Tavares Incorporações haviam caído 18% na abertura do mercado e continuavam em queda livre. Investidores institucionais começavam a se desfazer de suas posições. O Conselho de Administração havia convocado uma reunião extraordinária para aquela tarde. Outra mensagem era de Márcia, com uma cópia do documento que seria protocolado no fórum ainda pela manhã. A petição inicial da ação de propriedade intelectual era um texto jurídico denso, mas Helena conseguia identificar os pontos cruciais. Estavam solicitando liminar para suspensão imediata do uso de 7 patentes diferentes, além de compensação financeira retroativa pelos últimos 10 anos de uso não autorizado. Os valores mencionados eram astronômicos, suficientes para quebrar a empresa ou forçar uma negociação drástica. Helena levantou-se com dificuldade, seu corpo protestando contra mais uma noite no sofá desconfortável. Precisava encontrar um lugar melhor para ficar,
Não voltaria para a cobertura que dividira com Ricardo, isso estava fora de questão. Mas o ateliê, por mais carregado de memórias positivas, não era adequado para uma mulher grávida de 6 meses. Fez uma nota mental para pedir a Márcia que encontrasse um apartamento para alugar, algo discreto, funcional, temporário. Às 9 da manhã, Helena tomava café com pão e queijo que comprara na padaria da esquina quando Márcia chegou, trazendo consigo uma mala de roupas. Peguei algumas coisas na sua casa. Conversei com a governanta, a dona Olga. Ela está preocupada com você. Disse que Ricardo passou a noite bebendo e quebrando coisas no escritório dele. De manhã saiu como um furacão, sem dizer para onde ia. Helena sentiu uma pontada de preocupação misturada com culpa. Dona Olga trabalhava para eles há 8 anos. Era uma senhora gentil, de 50 e poucos anos, que sempre tratara Helena com carinho maternal. Não era justo que ela ficasse no meio daquela guerra. Vou ligar para ela depois. Preciso garantir que ela fique bem, independente do que aconteça. Márcia assentiu e então puxou uma cadeira para sentar de frente para Helena. Precisamos conversar sobre a entrevista de hoje. A jornalista que vai vir é boa, séria, mas você precisa estar preparada. Vão fazer perguntas difíceis. Sobre o casamento, sobre violência doméstica, sobre suas motivações. Não pode parecer vingativa. Precisa ser verdadeira, mas estratégica. Eu sei. Passei a noite pensando nisso. Não quero destruir Ricardo só por destruir. Quero recuperar o que é meu. Quero que outras mulheres vejam que é possível sair de situações assim. Que ter contribuído silenciosamente não significa abrir mão dos seus direitos. Perfeito. Mantenha esse discurso. É poderoso e verdadeiro. Às 10 horas em ponto, Isabela Mendes chegou acompanhada de um fotógrafo. Ela tinha 30 e poucos anos, cabelos castanhos curtos, óculos de armação grossa e uma presença que inspirava confiança. Cumprimentou. Helena com um aperto de mão firme e olhos que demonstravam respeito genuíno. Obrigada por aceitar conversar comigo, senhora Andrade. Posso chamá-la de Helena? Pode, sim. E obrigada por vir. Sei que essa história está em todo lugar, mas quero que pelo menos uma versão seja contada da forma correta. Elas se sentaram à mesa de desenho, o fotógrafo ajustando equipamentos ao fundo. Isabela ligou um gravador pequeno, após pedir permissão, e começou com perguntas abertas sobre a formação de Helena, seus primeiros projetos, o momento em que conheceu Ricardo. Helena respondeu com honestidade, descrevendo a jovem arquiteta idealista que era seus sonhos de transformar espaços urbanos, a paixão genuína que sentiu por Ricardo no início. Quando foi que as coisas mudaram? Perguntou Isabela com sensibilidade. Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Não foi uma mudança abrupta. Foi gradual, quase imperceptível. No começo eu achava que estava sendo apoiada. Ricardo dizia que meu talento seria mais bem utilizado nos projetos dele, que juntos faríamos coisas incríveis. E fizemos. Mas aos poucos, meu nome foi desaparecendo. Minhas ideias eram implementadas, mas sem crédito. Meus projetos ganhavam prêmios, mas sob o nome corporativo. Quando Rafael nasceu, já estava completamente absorvida pela estrutura dele. Não era mais Helena Andrade. Era apenas a senhora Tavares. E as patentes? Como você garantiu que ficassem em seu nome? Ah, isso foi quase por acidente. Ou talvez instinto. Quando comecei a desenvolver as tecnologias que depois se tornariam cruciais para a empresa, eu ainda mantinha meu registro profissional ativo. Registrava tudo formalmente, como aprendera na faculdade. Era parte do meu processo criativo. Ricardo nunca prestou atenção nisso. Para ele, eram apenas burocracias sem importância. Ele não percebeu que estava construindo um império sobre fundações que não lhe pertenciam. A conversa fluiu por mais de 1 hora. Isabela fez perguntas sobre a noite do evento, sobre o tapa, sobre a decisão de não voltar. Helena respondeu sem dramatização excessiva, mas sem minimizar a violência sofrida. Descreveu a humilhação pública, o choque de perceber que o homem com quem vivera 12 anos era capaz daquilo. E então falou sobre o despertar. Sabe aquele momento em que você percebe que não pode mais continuar fingindo? Foi isso. Não foi apenas o tapa.
Foi a clareza absoluta de que eu havia me perdido completamente, que me tornara invisível até para mim mesma, e que meu filho estava crescendo sem realmente me conhecer porque eu mesma não me conhecia mais. O fotógrafo pediu algumas poses. Helena hesitou, preocupada com a marca ainda visível no rosto. Mas Isabela foi direta. Helena, essa marca é parte da verdade. Não estou sugerindo que façamos dela o foco sensacionalista, mas também não devemos escondê-la. É evidência, é real. Helena concordou. As fotos foram tiradas com respeito, mostrando-a no ambiente do ateliê, cercada de seus desenhos antigos, com a marca discreta, mas presente. Quando a entrevista terminou, Isabela guardou seu gravador e olhou para Helena com expressão séria. Isso vai causar um terremoto. Você sabe disso, não é? Muitas pessoas vão se identificar com sua história, mas outras vão tentar desacreditá-la, dizer que você está inventando coisas para ganhar dinheiro no divórcio. Precisa estar preparada. Estou. Ou pelo menos estou me preparando. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo o que é certo. Depois que Isabela saiu, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era um número que ela reconheceu com surpresa. Bianca. Alô? Atendeu Helena, cautelosa. Do outro lado, a voz de Bianca soava diferente, menos confiante, quase assustada. Helena, eu sei que você não tem motivo nenhum para falar comigo, mas preciso conversar com você, pessoalmente. É urgente. Helena olhou para Márcia, que estava ao seu lado, e podia ouvir a conversa pelo viva voz. A advogada balançou a cabeça negativamente, claramente contra a ideia. Mas Helena sentiu curiosidade. Sobre o quê? Sobre Ricardo. Sobre o que está acontecendo. Sobre coisas que você precisa saber. Por favor, meia hora. Em um lugar público, se preferir. Helena pensou rapidamente. Poderia ser uma armadilha. Uma tentativa de Ricardo de obter informações. Mas também poderia ser útil. Café da esquina do meu ateliê, 15 minutos e você vem sozinha. Quando desligou, Márcia estava claramente descontente. Isso é má ideia. Ela é amante dele. Provavelmente está tentando ajudá-lo. Ou está tentando se salvar. Vamos descobrir. 15 minutos depois, Helena estava sentada em uma mesa no canto de um café pequeno e aconchegante, decorado com plantas e estantes de livros. Márcia insistiu em acompanhá-la, posicionando-se em outra mesa com visão clara de toda a conversa. Quando Bianca entrou, Helena quase não a reconheceu. A mulher que aparecera no evento com vestido vermelho vibrante e confiança excessiva agora usava jeans, camiseta simples e óculos escuros que cobriam metade do rosto. Parecia menor, mais frágil. Bianca se sentou rapidamente tirando os óculos. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado muito. Obrigada por aceitar me ver. Helena não respondeu, apenas esperou. Bianca mexeu nervosamente em uma xícara de café que pedira, sem realmente bebê-la. Eu fui idiota. Completamente idiota. Achei que Ricardo era diferente comigo, que o que vocês tinham estava desgastado e que eu era especial. Mas ontem à noite, depois de tudo que aconteceu, ele me mostrou quem realmente é. O que aconteceu? Bianca respirou fundo, as palavras saindo em um jorro nervoso. Voltamos para o apartamento depois do evento. Ele estava eufórico, dizendo que tinha te colocado no seu lugar, que agora você saberia quem mandava. Bebemos, ele estava comemorando como se tivesse ganho algo. Mas quando acordou hoje de manhã e viu as notícias, viu o que você fez, ele mudou completamente. Ficou violento, quebrou coisas. E então me culpou. Disse que foi minha provocação que causou tudo, que eu deveria ter ficado quieta. E então ele me agarrou pelo braço com força e disse que se eu contasse qualquer coisa para a polícia, se eu testemunhasse contra ele, ele me destruiria. Helena observava Bianca com uma mistura de sentimentos complexos. Parte dela sentia satisfação em ver a outra mulher assustada. Mas outra parte, maior e mais madura, sentia empatia. Bianca estava aprendendo da forma difícil o que Helena levou anos para entender. Ricardo não amava ninguém além de si mesmo. Por que está me contando isso? Porque estou com medo. Medo do que ele é capaz de fazer.
E porque percebi que você foi esperta. Você saiu antes que fosse tarde demais. Eu fui só a idiota que acreditou nas mentiras dele. Helena se inclinou levemente para a frente, sua voz baixa, mas firme. Bianca, não vou fingir que somos amigas ou que o que você fez foi certo. Você sabia que ele era casado, que eu estava grávida, mas também não vou fingir que toda a culpa é sua. Ricardo é um manipulador experiente. Ele fez com você o que fez comigo. Te fez acreditar que você era especial, única, diferente. Bianca limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. O que eu faço agora? Helena pensou cuidadosamente. Havia uma oportunidade ali. Uma oportunidade de fortalecer seu caso e, ao mesmo tempo, ajudar outra mulher a sair de uma situação perigosa. Você testemunha. Conta tudo o que viu, tudo o que ouviu. A polícia vai precisar de depoimentos sobre o que aconteceu no evento e sobre o comportamento dele depois. E se ele te ameaçou, isso é crime também. Mas ele vai me destruir. Ele conhece pessoas poderosas. Ele está perdendo esse poder rapidamente. E você tem algo que ele não pode tirar: a verdade. Além disso, minha advogada pode te proteger legalmente. Pode garantir que você esteja segura. Márcia havia se aproximado da mesa, ouvindo a conversa. Ela olhou para Bianca com expressão profissional, avaliativa. Se você realmente quer se afastar dessa situação, posso te ajudar. Mas precisa ser honesta, completamente honesta. E precisa estar disposta a assinar um depoimento formal. Bianca olhou de Helena para Márcia, então de volta para Helena. Havia desespero em seus olhos, mas também algo parecido com esperança. Eu assino. Vou contar tudo. As três foram diretamente da cafeteria para o escritório de Márcia, um espaço moderno em um prédio comercial próximo à Paulista. Lá, Bianca passou as próximas 2 horas contando tudo, como conhecera Ricardo em um evento corporativo 8 meses atrás, como ele a cortejara com presentes caros e promessas, como a convencera de que o casamento estava acabado, que Helena era fria e distante, como ele adorava humilhar a esposa em conversas privadas, se gabando de como a controlava. E, finalmente, sobre a manhã atual, quando ele a ameaçara explicitamente. Márcia gravou tudo, fez perguntas específicas, certificou-se de que cada detalhe estava documentado. Quando terminaram, ela tinha material suficiente não apenas para o processo de agressão, mas potencialmente para outras questões legais relacionadas a ameaças e coerção. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na sala de reuniões do 29º andar da Tavares Incorporações, Ricardo enfrentava o momento mais difícil de sua carreira. O conselho de administração estava reunido, 5 homens e 2 mulheres de meia idade, todos investidores significativos ou representantes de fundos importantes, e todos estavam furiosos. Ricardo, precisamos de respostas, disse Augusto Fernandes, o presidente do conselho, um homem de 60 anos com cabelos brancos e expressão severa. As ações caíram 23%. Temos uma ação judicial que pode paralisar nossas operações. E você aparece em todos os jornais como agressor de uma mulher grávida. Isso é inaceitável. Ricardo tentou manter a compostura, mas estava visivelmente abalado. Seus olhos estavam injetados, as mãos tremiam levemente. Foi um mal-entendido que está sendo explorado. Helena está trabalhando com meu concorrente direto, Antônio Ferreira. Isso é uma jogada para me derrubar. Uma das mulheres do conselho, Clara Mendonça, uma investidora conhecida por sua abordagem direta, interveio. Mal-entendido? Ricardo, há 300 testemunhas. Metade delas já deu entrevistas confirmando que você bateu nela em público. E quanto às patentes, é verdade que a tecnologia que usamos pertence legalmente a ela. Ricardo hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente. É complicado. Desenvolvemos essas tecnologias juntos, mas por questões técnicas estão registradas no nome dela. É facilmente contestável. Facilmente contestável, explodiu Augusto. Ricardo, você construiu uma empresa sobre propriedade intelectual que não é sua? Como você deixou isso acontecer? Não foi intencional. Helena era minha esposa. Não imaginei que ela usaria isso contra mim.
Clara balançou a cabeça, descrente. A questão não é o que você imaginou. É que você agrediu sua esposa grávida publicamente e agora estamos todos pagando o preço. Nossos investimentos estão evaporando, clientes estão cancelando contratos. Não podemos continuar assim. Foi quando a secretária de Ricardo entrou na sala, visivelmente nervosa. Desculpem interromper, mas há um oficial de justiça aqui. Ele tem uma intimação para o Sr. Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo se levantou e saiu da sala, voltando minutos depois com documentos na mão e rosto ainda mais pálido. Eram 2 documentos. Um era a intimação para depor sobre a agressão. O outro era a liminar concedendo parcialmente o pedido de Helena. O juiz determinara a suspensão temporária do uso de 3 das 7 patentes contestadas até que a questão fosse resolvida em julgamento. Eram exatamente as 3 patentes mais cruciais para as operações da empresa. Augusto leu os documentos e então jogou-os sobre a mesa com força. Isso é desastroso. Precisamos parar as obras de 2 empreendimentos imediatamente. Vamos ter que devolver adiantamentos, romper contratos. As perdas serão de dezenas de milhões. Ricardo afundou na cadeira, a realidade finalmente penetrando sua arrogância. Ele havia subestimado Helena completamente. Achava que ela voltaria arrependida, que não teria coragem de realmente enfrentá-lo. Estava errado. O que sugerem? Perguntou ele, sua voz perdendo a força habitual. Clara foi direta. Negocie, imediatamente. Dê a ela o que quer antes que destrua completamente a empresa. E considere seriamente a oferta de Antônio Ferreira. Pode ser nossa única saída. Nunca vou vender para aquele homem. Então, prepare-se para ver a empresa falir, porque é exatamente isso que vai acontecer se você continuar nesse caminho de ego e orgulho. A reunião terminou com um ultimato. Ricardo tinha 48 horas para apresentar um plano de resolução ou o conselho votaria para removê-lo da presidência e aceitar a oferta de Antônio sem sua aprovação. Quando saiu da sala de reuniões, Ricardo estava derrotado pela primeira vez na vida. Sempre conseguira controlar situações, manipular pessoas, encontrar saídas. Mas agora estava encurralado, e o mais irônico era que fora encurralado pela única pessoa que ele achava que nunca representaria ameaça. Naquela tarde, a matéria de Isabela Mendes foi publicada. Não era uma simples notícia de escândalo, era uma reportagem profunda sobre trabalho invisível, sobre violência doméstica em classes altas, sobre propriedade intelectual e direitos de mulheres em sociedades conjugais. Helena era apresentada não como vítima passiva, mas como profissional talentosa que retomara controle de sua narrativa. As fotos mostravam-na no ateliê, cercada de seus projetos antigos, a marca no rosto visível, mas não sensacionalizada. A reação pública foi imediata e massiva. Mulheres de todas as classes sociais começaram a compartilhar a matéria, adicionando suas próprias histórias de contribuições não reconhecidas, de talentos subjugados, de violências silenciadas. O caso de Helena Andrade tornou-se símbolo de algo muito maior. Helena leu a matéria no Inunzi, celular sentada no ateliê enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas. Sentiu um misto de exposição vulnerável e validação poderosa. Sua história estava lá, contada com dignidade e verdade. Não era perfeita, tinha suas fraquezas e contradições, mas era real. Seu telefone tocou. Era Antônio. Você viu a matéria? Vi. É perfeita. Mudou completamente a narrativa. Agora não é apenas sobre um escândalo ou uma disputa de divórcio. É sobre justiça. E isso é muito mais poderoso. Não fiz isso pela narrativa. Fiz porque era verdade. Eu sei. É por isso que funciona. Helena, tenho novidades. Ricardo me ligou. Há 20 minutos. Quer negociar. Helena sentiu seu coração acelerar. Já? O conselho pressionou. A liminar foi o golpe final. Ele sabe que está perdendo. Propus uma reunião para amanhã. Você, eu, ele e os advogados de ambos os lados. Vamos resolver isso de uma vez. E se ele não aceitar termos razoáveis?
Então deixamos a empresa afundar e compramos os destroços depois. Mas acho que ele vai aceitar. Ele não tem escolha. Quando Helena desligou, ficou olhando para os próprios desenhos nas paredes. Projetos de anos atrás que nunca saíram do papel. Ideias que foram engavetadas porque Ricardo achava que não eram lucrativas o suficiente. Sonhos adiados porque ela mesma deixou de acreditar neles. Márcia chegou ao ateliê pouco depois, trazendo notícias sobre Bianca. O depoimento dela estava sendo processado. A polícia estava investigando as ameaças que Ricardo fizera. Tudo se acumulava contra ele. "Como você está se sentindo?" perguntou Márcia, preocupação genuína em sua voz. Helena pensou por um longo momento antes de responder. Cansada, assustada, mas também viva. Pela primeira vez em anos, sinto que estou realmente viva. Não apenas existindo, mas vivendo. Márcia sorriu e colocou a mão sobre a de Helena. Você é mais forte do que imagina. Sempre foi. Só precisava se lembrar disso. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Helena preparou-se para dormir mais uma vez no ateliê. Mas desta vez não era porque não tinha para onde ir. Era porque escolhia estar ali, naquele espaço que sempre fora verdadeiramente dela. Amanhã traria a negociação que definiria seu futuro, traria confronto e decisões difíceis. Mas esta noite, neste momento, Helena permitiu-se simplesmente estar em paz com o caminho que escolhera. Tocou o ventre, sentindo o bebê se mexer. Amanhã seu futuro começa a tomar forma de verdade, e vai ser um futuro que construímos juntos com nossas próprias mãos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo incessante, milhões de vidas se cruzando, cada uma com suas próprias batalhas e vitórias. E no meio de toda aquela imensidão urbana, uma mulher estava reescrevendo sua história, uma decisão corajosa por vez. Amanhã amanheceu nublada sobre São Paulo, como se a própria cidade reconhecesse a gravidade do dia que se iniciava. Helena acordou antes do alarme, seu corpo tenso com antecipação. Hoje seria o dia da negociação definitiva, o dia em que seu futuro e o de Ricardo seriam redefinidos de forma irrevogável. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo um conjunto social cinza que a fazia parecer exatamente o que era. Uma mulher de negócios séria, uma profissional que sabia seu valor, uma mãe protegendo o futuro de seus filhos. Márcia chegou às 8 da manhã, trazendo café e pães de queijo ainda quentes. Elas repassaram a estratégia uma última vez, os termos não negociáveis, os pontos onde poderiam ceder, o objetivo final. Não era destruir Ricardo, embora Helena soubesse que muitos esperassem isso dela. Era garantir reconhecimento, compensação justa e autonomia para reconstruir sua carreira. Às 9h30, o carro de Antônio parou em frente ao ateliê. Ele desceu impecavelmente vestido, acompanhado de 2 advogados que carregavam pastas volumosas. Cumprimentou Helena com um abraço respeitoso. Pronta para mudar o jogo? Nasci pronta. Só não sabia disso até agora. A reunião havia sido marcada para acontecer em território neutro, um escritório de advocacia de alto padrão especializado em mediação corporativa. O lugar ficava em um dos edifícios mais novos da Faria Lima, todo em vidro espelhado e design minimalista. Quando chegaram, foram conduzidos a uma sala de reuniões ampla no 15º andar, com vista panorâmica da cidade. Uma mesa longa de madeira, escura, dominava o espaço, cercada por cadeiras de couro. Água, café e documentos já estavam preparados. Ricardo chegou 15 minutos depois, acompanhado por 3 advogados e Augusto Fernandes, o presidente do conselho. Helena o viu entrar e quase não reconheceu o homem diante dela. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Olheiras profundas, terno amarrotado, mãos tremendo levemente. Quando seus olhos encontraram os dela, Helena viu algo que nunca esperara ver. Medo. Ricardo tinha medo dela. Todos se sentaram, cada lado de um lado da mesa. O mediador, um advogado respeitado de 60 anos, chamado Dr. Henrique Campos, abriu a sessão. Estamos aqui para tentar chegar a um acordo que resolva as disputas pendentes entre as partes. Senhor Ricardo, senhora Helena, ambos concordam em negociar de boa fé?
Helena assentiu firmemente. Ricardo demorou um momento, então também acenou afirmativamente. Antônio tomou a palavra primeiro, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Vamos direto ao ponto. A situação é a seguinte. A Tavares Incorporações está em crise. Ações em queda livre, liminar, impedindo o uso de tecnologias essenciais. Imagem pública destruída. Minha oferta original era de 51% das ações por uma fração do valor de mercado. Essa oferta ainda está de pé, mas com condições adicionais. Que condições? Perguntou um dos advogados de Ricardo. Helena será nomeada diretora de uma nova divisão autônoma focada em arquitetura sustentável e inovação tecnológica. Ela terá orçamento próprio, equipe própria e liberdade criativa total. Além disso, Ricardo será afastado da presidência executiva, mantendo apenas uma posição simbólica no conselho. Isso é inaceitável, explodiu Ricardo, perdendo a compostura. Essa é minha empresa, construí do zero. Helena finalmente falou, sua voz baixa, mas penetrante. Construiu com minha ajuda, com minhas ideias, com meu trabalho invisível. Durante 12 anos, fui sua parceira, silenciosa enquanto você recebia todos os créditos. Agora quero o que é meu por direito. Ricardo a encarou, e por um momento pareceu que diria algo cruel, algo que os destruiria definitivamente. Mas então Augusto Fernandes colocou a mão no braço dele, um gesto de contenção. Ricardo, seja razoável. Você não tem alternativas melhores. Se recusar essa oferta, a empresa entra em colapso total. Credores vão cobrar, investidores vão processar. Você vai perder tudo de qualquer forma, mas de maneira muito mais dolorosa. Márcia abriu uma pasta e distribuiu documentos. Além das questões corporativas, temos as questões pessoais. O divórcio, a guarda dos filhos, a divisão de bens e a questão criminal da agressão. Ricardo empalideceu ainda mais ao ouvir a palavra criminal. Não precisa ir tão longe. Podemos resolver isso civilizadamente. Helena se inclinou para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa. Civilizadamente? Você me bateu na frente de 300 pessoas, Ricardo. Me humilhou publicamente. Ameaçou Bianca quando ela decidiu testemunhar. Não há nada de civilizado em suas ações. Bianca está mentindo. Está sendo manipulada por você. Temos gravações, interveio Márcia friamente. Bianca registrou as ameaças que você fez. E temos testemunhas do evento, inclusive alguns dos seus principais investidores que estavam presentes e já deram depoimento informal. Você não tem saída, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou ao redor da mesa, procurando algum aliado, algum suporte, mas até seus próprios advogados pareciam constrangidos, sabendo que estavam defendendo uma causa perdida. O que vocês querem exatamente? Antônio abriu uma pasta e deslizou um documento pela mesa. Estes são os termos. Venda de 51% das ações para mim por este valor. Helena recebe compensação retroativa pelo uso de suas patentes, mais participação acionária de 10% da nova empresa. Ela assume a diretoria de inovação com autonomia total. Você se afasta da gestão diária, mantém uma posição no conselho, mas sem poder de veto. Quanto ao divórcio, divisão igualitária de bens pessoais, mas a empresa fica fora dessa divisão, já que está sendo reestruturada. Guarda compartilhada dos filhos, com Rafael tendo o direito de escolher onde quer morar quando completar 12 anos. E a questão criminal? Helena respondeu, sua voz mais suave agora. Se você aceitar esses termos, não vou pressionar por processo criminal. O boletim de ocorrência permanece registrado. A marca em meu rosto é evidência que existirá para sempre. Mas não vou te colocar na prisão, Ricardo. Não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre justiça e reconstrução. Ricardo pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. Suas páginas viravam lentamente, cada cláusula representando um pedaço do império que ele construíra sendo entregue ou compartilhado. Quando terminou, olhou para Helena com uma expressão que misturava ressentimento e algo parecido com admiração relutante. Você planejou tudo isso? Desde o início? Não. Não planejei nada.
Apenas respondi ao que você fez. Você me forçou a enxergar o que eu era capaz de fazer sozinha. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Seus advogados sussurravam entre si, fazendo cálculos, avaliando opções. Finalmente, Augusto Fernandes tomou a palavra. Ricardo, como presidente do conselho, estou te aconselhando formalmente a aceitar esses termos. São justos considerando as circunstâncias, e são sua única saída digna. Ricardo pegou uma caneta, olhou para ela por um momento que pareceu eterno e então começou a assinar, página após página. Cada assinatura era uma admissão de derrota, mas também, Helena percebeu, talvez fosse uma libertação para ele também. Libertação da necessidade de controlar tudo, de ser perfeito, de manter aparências. Quando a última página foi assinada, Dr. Henrique Campos reuniu todos os documentos. Oficialmente temos um acordo. Os documentos serão registrados ainda hoje. As mudanças corporativas serão anunciadas amanhã. Quanto aos aspectos pessoais do divórcio, serão processados normalmente pelo sistema judicial, mas com este acordo como base. Ricardo se levantou lentamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Olhou para Helena uma última vez. Você sempre foi mais forte do que eu imaginei. Desculpa por ter levado tanto tempo para perceber isso. E desculpa por tudo que fiz. Não eram desculpas suficientes. Helena sabia disso. Mas era um começo, um reconhecimento tardio, mas real. Cuide-se, Ricardo. De verdade. Procure ajuda, porque a vida que você estava vivendo não era sustentável para ninguém. Ele acenou com a cabeça e saiu da sala, seguido por seus advogados. Augusto permaneceu, apertando a mão de Antônio e depois de Helena. Vocês fizeram a coisa certa para a empresa e para todos os envolvidos. Helena, será uma honra tê-la oficialmente na empresa. Quando finalmente saíram do escritório, já era meio da tarde. O sol havia rompido as nuvens, banhando a cidade em luz dourada. Helena, Antônio e Márcia ficaram parados no estacionamento por um momento, processando o que acabara de acontecer. Conseguimos, disse Antônio sorrindo. Mudamos o jogo completamente. Helena tocou o ventre, sentindo o bebê se mexer como se também celebrasse. Não. Nós construímos um novo jogo, com regras diferentes, com justiça de verdade. 3 meses depois, o cenário era completamente diferente. O ateliê na Rua Aurora havia sido transformado. Não apenas reformado, mas expandido, ocupando agora todo o edifício de 3 andares. O térreo se tornara um espaço de exposição e recepção, com maquetes dos projetos mais recentes. O 2º andar abrigava as estações de trabalho, onde uma equipe de 12 jovens arquitetos e engenheiros trabalhava em projetos de arquitetura sustentável. O 3º andar era dedicado à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias verdes. Helena caminhava lentamente entre as mesas, sua barriga agora de 9 meses, tornando cada passo uma aventura. Mas ela não se importava. Pela primeira vez em anos, sentia-se completa. Seus projetos estavam ganhando vida. Um centro comunitário sustentável em Paraisópolis, um complexo de habitação popular com energia solar em Guarulhos, um parque urbano com sistemas de captação de água da chuva na Zona Leste. Cada projeto levava sua assinatura. Helena Andrade. Seu nome estava de volta onde sempre deveria ter estado. Nos planos, nas apresentações, nos prêmios que começavam a chegar novamente. Era uma tarde de sexta-feira, quando sentiu a primeira contração. Estava revisando plantas quando uma dor aguda atravessou seu abdômen. Ana Paula, uma jovem arquiteta que se tornara sua mão direita, percebeu imediatamente. Helena, você está bem? Acho que o bebê decidiu que é hora de conhecer o mundo. O parto foi longo, mas sem complicações. Márcia estava lá, segurando sua mão. Antônio passou no hospital, trazendo flores e palavras de encorajamento. E quando finalmente, às 6 da manhã de sábado, o bebê nasceu, Helena chorou não de dor, mas de alegria absoluta. Era uma menina, pequena, perfeita, com pulmões poderosos que anunciavam sua chegada ao mundo. Helena a segurou nos braços, olhando para aquele rostinho enrugado, e sussurrou. Bem-vinda, Sofia.
Você nasceu em um mundo onde sua mãe é dona de sua própria história, e vou garantir que você sempre seja dona da sua também. 2 semanas depois, quando já estava em casa em seu novo apartamento, um espaço moderno, mas acolhedor na Vila Madalena, Helena recebeu uma ligação que a fez chorar. Era Rafael, seu filho de 9 anos, ligando da Suíça. Mãe, vi sua foto nos jornais. Vi que você tem uma empresa agora. E que a Sofia nasceu. Posso ir visitar nas férias? A voz dele soava diferente, mais próxima. Como se a distância física estivesse finalmente sendo encurtada pela conexão emocional que Helena reconstruíra. Claro que pode, meu amor. Estou te esperando. Tenho tanto para te mostrar, tanto para te contar. Quando desligou, abraçou Sofia, que dormia em seus braços, e sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava completa. Não porque tinha um homem ao lado, ou porque tinha sucesso profissional, ou porque tinha dinheiro, mas porque finalmente se reencontrara. Porque era, plena e totalmente, Helena Andrade. 6 meses se passaram em um turbilhão de atividades. O escritório cresceu. Novos projetos foram conquistados. Helena deu palestras em universidades sobre propriedade intelectual e direitos de mulheres em sociedades conjugais. Sua história inspirou mudanças em leis estaduais sobre reconhecimento de trabalho não remunerado em empresas familiares. Rafael passou as férias de verão com ela. Foi difícil no começo, havia uma distância que precisava ser superada. Mas aos poucos, com paciência e presença genuína, Helena reconstruiu a relação com o filho. Ele conheceu a irmãzinha, encantou-se com ela. Brincou no ateliê, conheceu a equipe, fez perguntas inteligentes sobre os projetos. E no último dia, antes de voltar para a Suíça, abraçou Helena com força e sussurrou: "Estou orgulhoso de você, mãe. De verdade." Eram palavras que ela nunca imaginou ouvir, e que valiam mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento profissional. 1 ano após o tapa que mudou tudo, Helena estava no palco do Teatro Municipal de São Paulo, recebendo o Prêmio Nacional de Arquitetura Sustentável por seu projeto do Centro Comunitário em Paraisópolis. Ela subiu ao palco, carregando Sofia no colo, que tinha 1 ano agora e observava tudo com olhos curiosos. Quando chegou ao microfone, Helena olhou para a plateia repleta de arquitetos, engenheiros, jornalistas e autoridades. Viu Antônio sentado na primeira fila, aplaudindo. Viu Márcia, sua amiga e advogada, com lágrimas nos olhos. Viu membros de sua equipe, jovens talentos que ela estava mentorando. E viu também algumas das mulheres que haviam entrado em contato depois de ler sua história, mulheres que encontraram coragem para sair de situações difíceis, para reivindicar seus talentos, para não aceitar menos do que mereciam. Começou a falar, sua voz clara e firme. Há 1 ano e meio eu era invisível. Invisível para o mundo, invisível profissionalmente e, o que é mais triste, invisível para mim mesma. Havia me perdido em uma estrutura que não valorizava minhas contribuições, e quando finalmente decidi sair dessa invisibilidade, descobri algo fundamental: que o poder verdadeiro não vem de controlar os outros, vem de conhecer a si mesmo, de valorizar suas próprias capacidades, de ter coragem de reconstruir quando tudo parece perdido. Ela fez uma pausa, olhando para Sofia, que brincava com o troféu. Este prêmio não é só meu. É de todas as mulheres que trabalham nas sombras, que contribuem sem reconhecimento, que criam sem crédito. É de todas que encontraram coragem para dizer não ao desrespeito, não à violência, não à invisibilidade. E é de todos os homens que entendem que verdadeira parceria significa dividir não apenas responsabilidades, mas também reconhecimento e poder. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Helena desceu do palco com o troféu em uma mão e Sofia na outra. Pessoas a cumprimentavam, pediam fotos, queriam conversar. Mas ela só conseguia pensar em como a vida era estranha. Como um momento de profunda humilhação se transformara no catalisador para a maior transformação de sua vida. Naquela noite, de volta ao seu apartamento aconchegante, depois de colocar Sofia para dormir, Helena se sentou à sua mesa de desenho portátil. Tinha um novo projeto em mente,
um centro de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, mas que fosse mais do que abrigo. Seria um espaço de reconstrução, com oficinas profissionalizantes, ateliês criativos, assistência jurídica e psicológica. Um lugar onde mulheres pudessem não apenas se proteger, mas se reinventar. Começou a desenhar as primeiras linhas. Enquanto o lápis deslizava pelo papel, criando formas que logo se tornariam realidade, Helena pensou em Ricardo. Soubera por Antônio que ele estava em tratamento para problemas com álcool e raiva, que havia se afastado completamente dos negócios, que estava tentando reconstruir sua relação com Rafael de forma mais saudável. Ela não sentia satisfação com a queda dele, mas também não sentia culpa. Cada um era responsável por suas escolhas. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Bianca. Depois de tudo o que aconteceu, elas haviam mantido contato distante, mas respeitoso. Bianca voltara para sua cidade natal no interior de São Paulo, longe dos holofotes, reconstruindo sua vida de forma mais autêntica. A mensagem era simples. Obrigada por me mostrar que é possível recomeçar. Estou feliz, Helena, de verdade, e torço por você. Helena sorriu e respondeu com carinho. Perdoar não significava esquecer, mas significava não carregar o peso do ressentimento. Significava permitir que todos, incluindo ela mesma, tivessem a chance de crescer. Olhou ao redor do apartamento. Fotos de Rafael e Sofia decoravam as paredes. Plantas verdes enchiam os cantos, trazendo vida ao espaço. Livros de arquitetura se empilhavam ao lado de livros infantis. Era um espaço imperfeito, caótico às vezes, mas genuinamente dela. Helena pegou o celular e gravou um áudio para Rafael, algo que faziam todas as noites agora. Oi, meu amor, hoje foi um dia especial. Ganhei um prêmio importante pelo projeto que te mostrei nas férias, lembra? O Centro Comunitário. A Sofia ficou encantada com todas as luzes do teatro. Ela está cada dia mais esperta, igual você era nessa idade. Te amo muito. Durma bem aí na Suíça. Logo, logo, estaremos juntos de novo. Enviou o áudio e então olhou pela janela. São Paulo brilhava lá fora, milhões de luzes piscando na escuridão. Cada luz representava uma vida, uma história, uma luta, e ela agora fazia parte desse tecido urbano não como sombra, mas como protagonista de sua própria narrativa. O que começara com um tapa havia se transformado em algo muito maior. Não era apenas sobre vingança ou justiça, era sobre transformação genuína, sobre a coragem de desmanchar o que não serve mais para construir algo novo e verdadeiro, sobre entender que o fim de algo pode ser o começo de tudo. Helena voltou aos seus desenhos, planejando o futuro, um traço de cada vez. Porque era isso que arquitetos faziam. Criavam espaços onde a vida pudesse acontecer da melhor forma possível. E agora, finalmente, ela estava criando um espaço onde sua própria vida podia acontecer plenamente. Não havia final perfeito, não havia momento em que todos os problemas se resolviam, magicamente. Mas havia recomeços, havia dias melhores, havia a escolha constante de ser fiel a si mesma, de valorizar suas próprias capacidades, de não aceitar menos do que merecia. E enquanto desenhava, enquanto Sofia dormia no quarto ao lado, enquanto São Paulo respirava lá fora, Helena Andrade sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não nas sombras de ninguém, mas na luz própria que sempre teve e que agora brilhava sem medo ou vergonha.